Olá a todos, cá estamos nós de novo no Inquietações, o podcast, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer. E hoje vai acontecer uma conversa com uma convidada muito especial, Tânia Sofia. Ela é licenciada em enfermagem e vai nos contar novidades. Olá, Tânia, bem-vinda. Olá, Madalena, obrigada pelo convite e obrigada mais uma vez por esta oportunidade. Não, nós é que queremos saber tudo e queremos partilhar dessa sua experiência. Ora bom, eu sei que é licenciada em enfermagem, ok? Uhum. Mas parece-me que não é essa qualidade que a traz cá hoje. É verdade, portanto, eu sou licenciada em enfermagem, tenho especialidade em reabilitação, enfermagem de reabilitação, e neste momento aquilo que eu faço, aquilo que eu costumo dizer é que eu pratico a minha enfermagem à minha maneira, digamos assim. Portanto, continuo a ser enfermeira, vou sempre sê-lo, só que a forma como eu exerço a profissão talvez seja um pouco mais alternativa, e isso advém da minha história de vida, portanto, de todo o meu percurso, eh, em alguns momentos conturbado, de eventos que eu passei, em que eu me vi obrigada a explorar algumas áreas alternativas, e neste momento estou a trabalhar mais nesse âmbito, portanto, na parte da reprogramação emocional, na parte da reprogramação mental, Theta Healing, escrevi um livro a contar todo este percurso, que acaba por ser também uma ferramenta de desbloqueio, e então neste momento é literalmente isso. Sou enfermeira, vou ser sempre, mas pratico a minha enfermagem à minha maneira. Ok. Ah, então, primeiro eu vou-lhe perguntar o que é que a levou, o que é que impulsionou a querer seguir a enfermagem? Porque foi por aí que começou. Então, isto é uma questão bastante antiga. Eu lembro-me que desde criança, e isto é mesmo inquestionável, normalmente a gente diz, as pessoas os adolescentes têm que escolher a profissão, não sabem, não estão preparados, não têm estrutura, para perceber o que é que querem fazer da vida. Não é que eu tivesse estrutura, efetivamente, eu desde criança que a minha mãe me diz que eu sempre disse que queria ser enfermeira. Quando as pessoas me perguntavam, então o que é que queres ser? Sempre disse que queria ser enfermeira. As minhas brincadeiras de infância eram sempre. Eu era a médica, era a enfermeira e as bonecas eram os doentes, até com os animais, com os gatinhos e com os pintinhos da minha avó. Portanto, eles eram os doentes. As minhas brincadeiras sempre foi enfermagem, enfermagem, enfermeira, enfermeira, porque eu hoje olho para trás. Obviamente que uma criança não tem essa consciência, não é? Mas eu sinto mesmo e acredito e defendo esta ideia de que todos nós temos essa essência daquilo que nos move para uma profissão, ela já nasce connosco. Sim. E então eu sinto que a essência que eu tinha era mesmo do cuidar. Uma Uhum. criança sem esta consciência pensa quem é que cuida, não é associar a palavra cuidar, enfermeiro, tratar, enfermeiro. E então, daí eu sinto que desde muito cedo e mesmo pequenina, antes sequer de ir para a escola primária, eu dizia, quero ser enfermeira. E então eu acho que foi mesmo já quando fui para a escola, todas as disciplinas já no secundário, quando nós tínhamos que escolher a área e aquilo tudo, sempre muito, me interessei muito pela ciência, pela física, pelo corpo humano, pelas ciências, sempre movida nessa direção da enfermagem. Então, nunca foi um assunto qual era a profissão que eu queria escolher. Sempre tive a minha direção muito bem definida e pronto, e acabei por envergar por aí. Hum, uma pergunta um bocadinho peste. E que expectativas tinha em relação a essa profissão que se calhar não corresponderam à realidade? Expectativas que não corresponderam, muitas, muitas mesmo. Ah, Portanto, eu acabei por entrar numa licenciatura que correspondeu 100% às minhas expectativas naquilo que eu ia aprender, tanto em termos práticos como em termos empíricos, práticos, como também naquela parte mais abstrata do ser holístico, o enfermeiro, nós aprendemos isso na licenciatura, portanto, não é estar a comparar com os médicos, mas o médico tem o foco no órgão, na doença, o enfermeiro tem o foco na pessoa, não é? Então,
sempre foi isso que também acabou por me ajudar a perceber, não, afinal isto corresponde mesmo àquilo que eu quero. Na licenciatura, não é? E depois vamos para os estágios, vamos para o terreno, para os hospitais, as coisas acabam por não ser bem aquilo que nos venderam, digamos assim, tanto em termos de trabalho propriamente dito, como também em termos de ambiente, reconhecimento, hum, postura, troca que nós temos com as pessoas, com os colegas, com as entidades e também com os próprios doentes, com as famílias, acaba por não corresponder, mas nós achamos sempre que nós, como somos estudantes, somos alunos, estamos a aprender, então andamos a ser formatados para aquela realidade. E eu sinto mesmo, e sinto que isto é uma realidade geral da enfermagem, que é quando caímos na vida profissional é que vem essa quebra toda das ilusões que nós tínhamos. Obviamente, o trabalho em si, a questão empírica, a tarefa, o prático, o que nós fazemos em essência, acaba por estar lá, só que depois cada enfermeiro, de acordo com aquilo que foi formatado durante a licenciatura e de acordo com a sua personalidade e com aquilo que o moveu para a profissão, acaba por se moldar, por moldar um enfermeiro, em que se torna. E, e eu, como tive sempre isso muito bem presente, eu quando comecei a trabalhar, eu transformei-me um pouco naquela enfermeira, bate-pé, reivindicativa do porquê, porque que é assim, porque é que não é assado. Porquê? Porque depois vêm as burocracias, vem a responsabilidade, nós já não somos estudantes, nós somos enfermeiros, eu tenho X doentes ao meu cargo, então essa realidade acabou por me moldar um pouco, que é porque é que se eu tenho 10 doentes de quem eu tenho que cuidar, porque é que eu tenho que estar em frente a um computador a registar coisas? Que também é necessário, porque o que não está registado não foi feito. Só que eu acabei por ter tão entranhada em mim aquela essência do estar com o doente e do cuidar do doente que todo o resto era um porquê é que tem de ser assim. E depois, obviamente, que o trabalho de um enfermeiro é estar ao pé do doente, mas há mil e uma tarefas. Nós temos que preparar a medicação, temos que fazer registros, temos que escrever, temos que estar em frente a um computador, temos que falar com a família. Existem serviços em que é muita tarefa, um serviço de urgência, por exemplo, onde eu trabalhei muitos anos no serviço de urgência, é muita tarefa. Eu hoje chego lá, tenho aqueles doentes, amanhã chego lá, já estão lá outros. É muito propenso por injeção, por medicação. Não há um holístico tão envolvente como se for um serviço de internamento. Ahm, e então, agora perdi-me porque é que comecei a falar disto do serviço de urgência, mas senti mesmo que ahm, essa expectativa acaba por ser um bocadinho. Essa responsabilidade toda que nós temos acabamos por nos perder daquilo que foi aquilo que nos moveu para a profissão. Então entramos no modo automático, temos um turno da manhã chegamos, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos fazer o outro, chego ao final do turno e eu não tive 5 minutos a falar com o doente, ou não tive 5 minutos a ouvir o doente. Então, quando me perguntam que expectativas é que não foram correspondidas, talvez para mim, Tânia Sofia, aquilo que me moveu para a profissão, que era o cuidar, acabou por ficar um pouco diluído, em todo mil e uma tarefas práticas e burocráticas que um enfermeiro tem que fazer e que faz parte da profissão, mas que nós não somos devidamente nem atempadamente preparados durante a Pois. licenciatura. Uhum. Então, esse processo todo levou a um esgotamento, a algo que. Quando é que chegou aquela altura em que diz, "Eu já não aguento mais"? Aos meus 24 anos, eu tinha muito pouco tempo de experiência, portanto, não vou dizer que foi a sobrecarga de trabalho que me levou ao burnout. Não foi. Eu hoje olho para trás e digo não foi, até porque o burnout não é físico, o burnout é mental e emocional. Eu não tinha tempo suficiente de experiência em cima, aquilo que a gente chama da mochila, para dizer que a profissão me levou ao burnout. Aquilo que me levou ao burnout, sinto que foi mesmo esta luta interna e estes conflitos internos de eu amo fazer o que eu estou a fazer, eu quero estar aqui, mas não desta forma. Eu sinto que não estou a conseguir exercer aquilo que eu, com 4 anos, dizia que queria exercer, da forma que eu gostava. E
não que houvesse alguma coisa dentro da enfermagem que eu não gostasse de fazer. Só que depois, quem ama o que faz, e isto é mais uma bandeira que eu levanto, quem ama o que faz quer ser profissional, não quer chegar a todo lado, quer fazer tudo da forma mais adequada, não digo perfeita, mas adequada, com brio. E então existe uma dificuldade de desapegar ou de gerir prioridades e desapegar aquilo que se calhar não é assim tão importante naquele momento. Se calhar o registro não tem que ficar assim tão perfeitinho, com uma linguagem tão politicamente correta. Se calhar basta pôr o básico por bullet points, aquilo que foi feito para nos defendermos e para o processo ficar concluído. Uh, e então toda esta crise emocional, mental, acaba por ser também um pouco física, de querer, no fundo, associar toda a envolvência holística daquilo que me moveu para a profissão, a parte emocional, a realização profissional, o querer corresponder àquilo que a entidade nos pede, não é? Claro, A parte financeira também, portanto, muitas das vezes os enfermeiros têm duplo, triplo. Eu preciso de ganhar mais, então eu vou arranjar mais um part-time, vou arranjar mais um sítio para fazer horas. Tudo isso, sim, eu sinto que foi esse um momento em que eu dei por mim, literalmente a viver na roda do rato, aprisionada naquilo que eu achava que era, ou aquilo que eu achei que me estava a tornar, mas que no fundo não era eu. E foi quando eu comecei a colocar a profissão em causa. Foi quando eu comecei a colocar em causa. Sempre quis fazer isto, desde pequena, porque é que eu neste momento já não estou a gostar de fazer isto. Mas o isto não era, ou seja, o isto era a parte prática, porque depois eu perguntava-me porquê é que eu quero estar aqui? Porquê é que eu gosto de fazer isto? Porque eu gosto da forma como eu faço os outros sentir. Porque eu gosto daquele sorriso que o doente me dá quando eu consigo estar ali 5 minutos a falar com ele. Porque eu gosto do agradecimento que o doente me deu quando me diz que eu lhe tirei as dores. Não fui eu que lhe tirei as dores, foi um medicamento, mas sim, ou seja, a forma como eu faço a pessoa se sentir, a família está desesperada, cheia de dúvidas, cheia de angústias, nós vamos lá e damos uma palavra, a família fica tranquila. É dessa parte que eu gosto. Ah, será que só na enfermagem é que é possível fazer isso? Não sei, mas eu sinto que eu precisei de passar por todos esses anos, esse percurso, para eu entender e ganhar este entendimento do porquê é que eu fui para esta profissão. sim, Toda essa Todas essas questões e essas dúvidas me levaram a essas conclusões. sim. Na verdade, quando pensamos em enfermeiros, pensamos num cuidador, não Não é, num tarefeiro. assim, alguém que está ali a cumprir uma data de, tarefas, sim, tarefeiro, bem visto. Ora bom, então, chegou uma altura, disse, ok, isto não é para mim, eu tenho que mudar de vida. eh, e como é que escolheu o caminho? Como é que foi ir apalpando outras coisas para perceber para onde deveria seguir? Foi automático ou nem por Ah, isso? hum, não, no fundo, não foi um momento em que eu diga, vou começar a ver outras possibilidades. Não foi assim que aconteceu, até porque nós somos muito limitados, não é? Nós somos limitados, a nossa mente é limitada, e então naquele momento aquilo que eu sentia era. Não sei se estou na profissão certa, vejo-me a fazer isto nos próximos 40 anos, que é mesmo assim, mas eu não quero estar nesta vida nos próximos 40 anos. Então, o que é que eu faço? É como se ou é isto ou não existo. Nós acabamos por nos tornar na profissão, não é? Ou acabamos por nos tornar naquilo que são as nossas ambições. Eu tenho um objetivo e eu acho que sou o objetivo. Não nos conseguimos dissociar como um ser individual só com o nosso corpo, a nossa mente e a nossa emoção. Então, Sim, naquele momento, eu estava tão limitada e a minha percepção estava tão limitada que eu achava que se eu queria mudar de vida, tinha que deixar de ser enfermeira, tinha que ir tirar outra licenciatura, tinha que estudar mais não sei quantos anos. E então fui-me deixando ficar, ultrapassei o meu limite, físico, emocional e mental. Portanto, quando entrei no burnout, depois fiquei de baixa, recuperei do burnout,
voltei a trabalhar novamente, a achar que tinha recuperado, não tinha recuperado coisíssima nenhuma, ou seja, medicação não cura, a medicação atenua os sintomas e mascara os sintomas, mas se a causa for emocional e se a causa for interna, crises existenciais, vai voltar tudo ao mesmo, não é? Dou muito o exemplo da árvore. Se as raízes estiverem podres, por muito que a gente vá podando as folhas, então Exatamente. eu precisava de cuidar das minhas raízes. Uh, mas não, essa decisão, essa tomada de consciência ainda demorou, porque depois de eu voltar a trabalhar, voltei a cair no segundo burnout, entrei numa depressão profunda com necessidade de internamento mesmo. E quando eu saí do internamento, estive alta, a sentir-me super bem, não é? Tinha estado ali 3 semanas a ser medicada, não desvalorizando a necessidade da terapêutica, obviamente. Uh, Fiquei mais uns tempos de baixo e quando voltei ao trabalho, parece que tive ali um. Foi aí que foi o divisor de águas na minha vida. Parece que tive ali uma chapada de luva branca da vida a dizer-me: tens que dar um murro na mesa, porque não é. Ou seja, a minha vida não podia ser assim, quando estava cansada, entrava no burnout e era internada, não é? E foi quando eu dei um murro na mesa e disse para mim mesma: eu já não quero mais viver assim, eu quero continuar a ser feliz como enfermeira, mas não assim. Eu acho que é naqueles momentos de desespero que nós mandamos os braços ao céu e dizemos, por favor, que aconteça um milagre. E o que é certo é que chegou até a mim uma pessoa que, portanto, naquela altura fazia aquilo que eu faço agora, conversou comigo e eu já nem sei bem especificar como é que essa pessoa chegou a mim, portanto, aquelas coisas que a gente não sabe explicar, os É o astros tal milagre, alinham-se, pedimos o exato, milagre e ele aparece. o tal milagre, os astros alinham-se, e, e aquela pessoa teve ali meia hora de conversa comigo, que parece que só aquela meia hora me abriu, portanto, aquela limitação abriu-me assim, eu pensei, afinal. A culpa não é porque, lá está, com a nossa limitação a gente diz o governo é que não nos valoriza, os enfermeiros por si só nunca vão ter qualidade de vida, o chefe é não sei quê, os colegas são não sei o que mais, os doentes assim, a família assado. Quando nós começamos a virar o dedo para dentro, ok, se calhar é a minha percepção. Se calhar são as minhas lentes que eu tenho que limpar, e se calhar existe alguma coisa dentro de mim, a nível mental e emocional, que tem que ser alterado, porque afinal, a origem não é o meu ambiente externo, é o que é que eu faço com o meu ambiente externo. E foi quando eu comecei a fazer psicoterapia, e fiz psicoterapia de vários tipos. E as transformações que eu tive na minha vida a partir de 2014, até hoje, que eu até hoje, isto não acaba, portanto é um processo contínuo e eu sinto mesmo que é até o último dia da nossa vida. É como se fosse descascar uma cebola, resolvemos aqui uma coisa, olha, afinal ainda tem ali. Então comecei a fazer psicoterapia e as transformações que eu tive na minha vida, a começar por essa percepção que eu tinha, ah, comecei a explorar e a estudar essas áreas. Portanto, acabei por me certificar em PNL, em coaching, em reprogramação emocional. Livros, então, eu já nem os conto. Claro. Estudar por minha autorrecriação, que sinto que hoje em dia também com a nova era, os certificados e o currículo pouco vale, aqui, o que interessa é o conhecimento que nós adquirimos, seja de que forma for, e aplicá-lo na prática, acima de tudo, não é? E então os livros são muito bons por isso. Hum, e realmente foi a virada de chave que eu tive, foi essa decisão que eu decidi, essa decisão que eu decidi é muito bom. Mas quando eu tomei essa Sim, decisão de decisão. dei-me um milagre e essa pessoa a aparecer na minha vida, hum, que abriu a minha percepção e eu comecei a olhar para os lados e a explorar aquilo que andava à minha volta sem ser só assim. No fundo, foi isso. O mestre aparece quando o discípulo está pronto, não é? Essa frase é de 100% verdade. Pois é. E eu noto isso com clientes, que às vezes os clientes dizem, eu já te segui há tanto tempo, já vi o teu trabalho, mas parece que só agora é que me deu um clique. É exatamente isso. Sim, é sempre no tempo certo.
Entretanto, eu percebi que escreveu um livro, o nome Uhum, é muito interessante. Ah, O Lado do Avesso. Ah, o que é que ele levou a escrever este livro? O que é que. Só assim um bocadinho, um cheirinho de que é que ele trata, para nós uhum, ficarmos a saber. uhum. Mais uma vez, não houve um momento em que eu acordei de manhã e disse vou escrever um livro. Portanto, foi algo muito intuitivo em que eu dei por mim a escrever um livro. É mesmo assim que eu descrevo. Eu dei por mim a escrever um livro. Portanto, eu sempre gostei muito de escrever. Tenho muito essa veia. Sempre escrevi em blogs, redes sociais, na altura, mesmo já na altura do Wi-Fi, quando era aquelas redes, sempre escrevi imensos textos. E depois as pessoas davam-me feedback. Adorei o texto que puseste. Comecei a escrever em blogs. E também escrevo muito journaling, portanto, eu diariamente escrevo mesmo à mão, gosto mesmo de escrever à mão. Ahm, Só que na altura que eu viajei, ali por volta de 2016, comecei a viajar sozinha. E numa dessas viagens que eu fiz ao Brasil, eu levei o computador e para não andar com 1001 cadernos atrás de escrita, comecei a escrever no computador como se fosse. Esta palavra não existe, é uma palavra que eu inventei, mas como se fosse um pensatório. Portanto, fazia o meu journaling no computador, mas acabei por misturar um pouco as coisas. Portanto, eu tinha a parte do blog, a parte das redes sociais e dos textos que eu escrevia, depois tinha o journaling à mão, então usava o mesmo documento para tudo. E comecei a escrever. E a palavra livro já estava no meu campo há algum tempo. Eu já me tinha questionado, opá, eu gostava de escrever um livro, só que escrever um livro sobre o quê? Quem sou eu para escrever um livro? Não era muito essas crenças, que depois tinha quem sou eu não tenho conhecimentos de nada para escrever um livro. Mas aquilo andava e já várias pessoas nos feedbacks que me davam dos textos, epá, devias escrever um livro. Enfim, então quando comecei a escrever nesse tal documento, a meio da minha viagem do Brasil, porque eu estive lá 3 meses, quando eu dei por mim, eu tinha 200 páginas escritas desse documento e houve um dia que eu fui começar a ler do início e basicamente aquilo estava ali a contar um pouco a minha jornada, ah, tinha acontecido uns meses antes de eu ir para o Brasil. Muita transformação emocional que eu estava a ter naquele ano. hum, E foi quando eu pensei, mas um livro não tem que ser para ensinar, pode ser algo para contar, para inspirar, para Exatamente. Para pode ser partilhar a alguém para experiência. partilhar, exatamente. Então eu pensei, fogo, eu tenho aqui 200 páginas escritas, só que aquilo estava tudo, aquilo não era um livro, era um pensatório, digamos assim. Eu pensei, eu podia escrever um livro da minha vida, porque realmente todo o meu percurso, pode inspirar alguém a ler isto e alguém saber como é que as coisas aconteceram, pode ajudar, nem que seja a dar um primeiro passo, nem que seja a dar o tal murro na mesa, ah, fazer alguém sentir que não está só, que não é a única, ou que não existe, a pessoa não tem nenhum problema, nenhuma doença, é algo humano, não é? Estas crises existenciais que nós temos. E então eu pensei, olha, vou começar a dar uma estrutura a isto. E então o que é que eu fiz? Peguei nessas 200 páginas e fui um pouco mais atrás, portanto, ao início do burnout e da depressão, e comecei a escrever a partir daí de uma forma um pouco mais estruturada. Quando cheguei à parte em que já tinha escrito, estruturei também, portanto, comecei a dar uma estrutura com princípio, meio e fim. hum, e acabei, ou seja, aquilo foi em 2019, essa viagem, ah, terminou ali. Portanto, eu assim, pronto, tenho o meu livro escrito. Só que a ideia de editar, de expor ao mundo que alguém fosse aquilo, começaram a vir novamente os medos, as crenças e tudo. E então acabou por ficar arrumadinho no computador e, por coincidência, entrou uma pandemia no mundo. E como entrou uma pandemia no mundo, eu nessa fase que estava no Brasil, eu já estava com os meus projetos próprios, a dar as minhas consultas,
Já me tinha despedido do hospital. Quando entra a pandemia, eu voltei ao hospital, porque sou enfermeira e houve um dever, uma missão que gritou mais alto, não é? Eu pensei, não, eu vou mesmo que ter que voltar, nem que seja temporariamente, para ajudar os meus colegas e ajudar o país e tudo mais, e voltei ao hospital já com outra estrutura, já com outra bagagem, já com uma nova visão, mas ainda assim eu voltei à roda do rato novamente, porque depois, como não é que eu tivesse outra pessoa, eu não era outra pessoa, eu era a Tânia. Mas a estrutura que eu tinha ganho naquele tempo fez-me olhar para a profissão de uma outra forma e conseguir exercê-la de uma forma muito mais alinhada comigo. Portanto, eu, ao estar a exercer a profissão com mais autenticidade, com mais verdade e com mais amor, paixão, que seja, acaba também por reverberar para fora. Então, fui convidada para a chefia de equipa, fui convidada para muitos projetos, numa clínica de hemodiálise, fui convidada para ir para a gestão e acabei por me perder um pouco ali naquela zona de conforto, que ilusoriamente estava alinhada comigo, mas não estava. Ou seja, mais uma vez, esta questão também foi, eu precisei disso para me conectar às minhas capacidades e habilidades de liderança, de gestão, de empreendedorismo, porque o passar por uma chefia de uma clínica ajudou-me no meu projeto empreendedor, embora de forma inconsciente, eu não tinha essa noção, mas aquilo estava-me ali, ao mesmo tempo, a encher um bocadinho o meu ego, a encher um bocadinho a conta bancária, porque financeiramente estava a ser mais reconhecida, então acabei por colocar em causa o meu projeto empreendedor de coaching e reprogramação emocional e pensei, "Pô, se calhar precisei daquilo só para me tratar a mim, mas se calhar o meu lugar é aqui, é estar a liderar uma equipa na enfermagem. Então, zona de conforto, ganhar mais dinheiro, mantive-me ali um ano e meio, uma coisa que supostamente era temporária. Só que depois, como decidi mudar de casa e mudar de zona, porque eu estava a morar perto de Cascais, em São Domingos de Rana, a minha terra é Torres Vedras, a minha irmã casou, tive ali uma série de dinâmicas familiares que me puxaram novamente para aqui, e eu, como quis mudar para cá, mudei-me para uma clínica cá, que pertencia à mesma empresa da clínica onde eu estava, que era um franchising, e foi depois de estar aqui junto dos meus e das minhas raízes, houve um dia, mais uma vez, aquelas questões que a gente não sabe porque é que a gente faz isso, o nosso corpo parece que se mexe sozinho. Fui ao meu computador e comecei a ver as minhas pastas, as sessões que eu tinha dado, as consultas que eu tinha dado, dei de caras com o livro e eu pensei, fogo, mas porquê é que eu tenho isto aqui tudo arrumado na gaveta? E nesse dia, a partir desse dia que eu vi e confrontei novamente essa realidade e essa parte de mim que estava um pouco adormecida, cada vez que eu ia para a clínica já não me estava a fazer sentido. Estava a fazer cada vez menos sentido eu sair de casa para ir, ok, fazer o que eu até gostava, mas liderar algo que não era meu. E então, à medida que o tempo foi passando, isto foi aqui uma questão de 6 meses mais ou menos, que eu tive nesta dinâmica de ir para a clínica, mas já não me apetece, comecei novamente a pôr tudo em prática. Peguei no livro novamente, desta vez já não sentia medo de expor ao mundo, porque eu já me tinha conectado, a outras partes minhas, ao estar a liderar a equipa e todas aquelas habilidades e skills que eu tinha desenvolvido, na parte da gestão, pensei, não, esta sou eu. E sem dúvida que a liderança que eu pratiquei aqui na clínica ajudou os meus colegas, eles próprios, a reconectarem-se com eles mesmos e com a paixão pela profissão. Então, por que não? A minha liderança, ao colocar um livro no mundo, não vai ajudar outras pessoas também a reconectarem-se com elas. Foi muito este misto, e foi aí, portanto, em outubro de 2022 que eu decidi, vou escrever um livro. Mas ele já estava escrito, no fundo, não é? Claro. Vou escrever um livro, vou dar corpo a isto, vou dar estrutura a isto vai se transformar num livro. E foi quando eu voltei ao início do livro
e comecei a reestruturar, a acrescentar, a retirar, a reformular tudo. Foi uma viagem muito interessante de 9 meses. Eu até costumo dizer que eu pari o livro. Uhum. Foram 9 meses que eu demorei nesse processo, e durante esses 9 meses eu revivi toda a minha história, todos aqueles momentos conturbados, porque eu queria ao mesmo tempo que fosse um livro com ação. Eu queria que as pessoas lessem o livro com os 5 sentidos. Eu quero que a pessoa esteja a ler o livro e sinta o cheiro daquele cenário que está a ler. Então, eu, ao descrever, por exemplo, um momento em que eu estou a tentar suicidar-me, por exemplo, eu tenho que pôr os pormenores todos. E então, basicamente, por isso é que demorou 9 meses, eu tive que reviver aquilo. E eu costumo dizer que muitas daquelas páginas foram escritas com as lágrimas nos olhos, mas foram momentos que eu ressignifiquei. Então, esse processo de 9 meses para mim foi terapêutico também. Signifiquei muita coisa, revivi muita coisa, vi muitos eventos com outros olhos, com as lentes já mais limpinhas, e esse ressignificar ajudou-me ainda mais a tomar consciência de que aquilo realmente ia ajudar as pessoas. Porque estava-me a ajudar a mim própria, então ia ajudar as pessoas. E então o livro acabou terminei no dia 9 de maio de 2023, foi quando ele foi para a editora, e depois ainda demorou ali algum tempo a ser editado, tem que ser Sim, revisto, a gramática, a capa, tudo mais, e saiu para o mundo. Portanto, livro físico, toquei-o e cheirei-o pela primeira vez no dia 12 de outubro de 2023. Portanto, fez muito agora há bom. pouco tempo Há um ano. pouco, um ano. Fantástico. Pois, entretanto, eu percebi que tudo isso levou a uma coisa, um método muito pioneiro, que em Portugal, Uhum. método ADIR, é assim que nós lemos. O Uhum. que é isto? Então, quando o livro saiu, continuei com o meu trabalho, não é? Portanto, tinha ali mais uma frente para pegar eventos de apresentação, venda do livro. Comecei a ser convidada para alguns podcasts, aqueles que eu dei os exemplos há pouco. E, entretanto, os meus clientes começaram a crescer. Portanto, comecei a ter um pouco mais visibilidade. E aquilo que eu comecei a perceber com o meu trabalho da reprogramação emocional, eu tinha construí um método, um programa de acompanhamento individual com alguns passos. Portanto, basicamente foi um método que eu construí com as ferramentas que eu tinha, com os conhecimentos que eu tinha, e também com a minha experiência pessoal. E comecei a perceber que começaram a chegar até a mim muitos enfermeiros. Eu ia dar uma sessão de esclarecimento. Eu sou enfermeira. Fiz um programa em grupo, a última turma que eu tinha, em 12 alunos, eu tinha 7 enfermeiros. Isto o ano passado. E eu comecei a perceber que há aqui qualquer coisa que me está a chamar e que eu ainda não estou a ver o quê. Então, eu peguei nesses conhecimentos todos que eu tinha, nas ferramentas todas que eu já tinha feito, a construção dos meus programas e tudo mais, e decidi juntar com aquilo que eu tinha feito na clínica enquanto chefe a liderar uma equipa. Ok, Num dos momentos da minha carreira profissional, em que eu tentei explorar formas de exercer a profissão com mais qualidade de vida, e quando eu estive no Brasil também, eu aprendi algumas técnicas e ferramentas de performance adaptadas à profissão. Como é que um enfermeiro pode ter mais tempo, produtividade, estratégias de rentabilização de tempo e de energia na profissão de enfermagem. E quando eu voltei, depois na pandemia, ao contexto clínico, eu comecei a aplicar isso na minha vida, e realmente a ver mudanças. Ensinei de forma muito informal aos meus colegas e quando estive a liderar, a mesma coisa. E então, ao ver os enfermeiros, já agora, já depois em 2020, 22 e 23, ao ver os enfermeiros a chegar até mim a pedir-me ajuda, eu comecei a perceber que os resultados que eu entregava a um enfermeiro eram diferentes, não eram diferentes, havia partes complementares dos resultados que eu entregava a uma pessoa que não era enfermeiro. Que então o trabalho era exatamente o mesmo, vamos fazer reprogramação emocional, vamos ressignificar os teus traumas de infância e tudo isso, mas tu és enfermeiro e eu ainda te dou um bónus que são
estratégias de rentabilização de tempo e de energia para tu teres qualidade de vida na tua profissão. E aquilo foi feito de uma forma muito intuitiva. Os feedbacks que eu comecei a ter desses enfermeiros, e os resultados que eles viram na vida deles, quando eu percebi essa dinâmica de muitos enfermeiros a chegar a mim, foi quando eu tive o chamamento e pensei, por que não começar a fazer algo só para enfermeiros? Trabalhar só com enfermeiros. E então foi quando eu peguei no meu método, aquele método que eu já tinha, Uhum. adicionei toda a parte específica para enfermagem e construí um método que, no fundo, é muito parecido com o outro, só tem esse acréscimo, um método ADIR. E o que é que significa ADIR? Sinto que se houver enfermeiros a ouvir isto vão entender bem. As Sim, siglas da isto palavra, hoje é para enfermeiros, não temos dúvidas. sem Estamos a dúvida falar para alguma, enfermeiros. Ok. as siglas da palavra ADIR é o processo de enfermagem, portanto, é aquilo que nós aprendemos na licenciatura e que aplicamos na nossa prática diária, de forma, às vezes, até só intuitiva e mental. ADIR, A é de anamnese, D é de diagnóstico, I é de intervenção, implementação e R é de resultados ou reavaliação. Portanto, o planeamento de enfermagem, que é aquilo que nós fazemos aos doentes, nós fazemos uma anamnese, um diagnóstico de enfermagem, a intervenção e a reavaliação. Eu acabei por mudar aqui, portanto, a anamnese, o meu cliente enfermeiro vem ter comigo, nós vamos fazer uma anamnese de tudo, diagnóstico e identificação. Vamos diagnosticar quais são os traumas, quais são os bloqueios, quais são as emoções reprimidas, qual é o teu tipo de autossabotagem, como é que esses traumas estão a limitar a tua vida. Intervenção e implementação. Vamos aplicar todas as estratégias e fazer reprogramação emocional e depois a reconstrução em resultados. Vamos reavaliar os resultados, ver as mudanças e vamos fazer um plano de ação, por isso é que está lá a palavra também reconstrução, fazer um plano de ação face aos objetivos que tu queres atingir e aos valores que tu queres viver, nas diferentes áreas da tua vida. E então daí nasceu este método porque não, e porque é que é pioneiro? Porque não existe, pelo menos em Portugal, portanto o método foi registado, mas pelo menos em Portugal eu não encontrei ninguém ahm, com esta metodologia, feita desta Sim, forma, só para enfermeiros. Portanto, já vi pessoas que ajudam alunos de enfermagem a conseguir passar nos estágios, pessoas que ensinam dicas e técnicas para enfermeiros, mas muito da prática agora, que abrange a parte emocional, mental, os traumas, a reprogramação emocional e ainda a parte prática, não existe. E então daí eu senti mesmo esse chamamento e pensei, não, o caminho é mesmo por aqui. com a mais-valia que já lá esteve, já sabe onde é que estão. É aquilo que eu costumo dizer, ah, o caminho que eu percorri e que eu te vou ajudar a fazer agora, eu sei onde é que estão as pedras e os buracos. Então eu vou-te guiar não te deixando tropeçar nas pedras nem nos buracos, porque eu sei onde é que eles estão. Então, um mentor é mesmo isso, não é? Daí ter construído o método e a minha comunicação ser muito nesse sentido. Perfeito. Não estava nada à espera. E fiquei curiosa, o que é isto? Um método ADIR pioneiro em Portugal. Bem, mas depois vou ficar a saber, claro. Ora bom, conselhos, dicas para quem esteja. Agora vamos falar no geral, não para enfermeiros. Quem esteja naquela situação em que eu já não aguento mais isto, e isto é o que nós ouvimos constantemente, pessoas que dizem, eu já não aguento mais este trabalho, eu já não gosto disto, isto está a fazer-me mal. Onde é que se vai buscar essa coragem de mudar? Ahm, Pela minha experiência, pessoal, vale o que vale, e a minha experiência também já em contactar com várias pessoas, as pessoas só mudam. Ainda por cima somos portugueses, não é? O português vai até ao último, é até ao limite. A pessoa só faz alguma coisa ou realmente só dá esse murro na mesa quando a dor da situação em que está é maior do que a dor da mudança. Enquanto a dor da mudança e a dor de sair da zona de conforto for maior, a pessoa não faz nada. E aquilo que eu costumo dizer é
A pessoa não quer sair da zona de conforto. A questão é que tu não estás na tua zona de conforto. Essa zona de conforto confortável não tem nada. Tu estás é confortavelmente sentado em cima do teu desconforto. Então, enquanto esse desconforto até for tolerável, a pessoa não faz nada. Só que muitas das vezes aquilo que nos faz dar um murro da mesa é insuportável demais. E eu sinto que não devia ser necessário chegar aí. Não devia ser necessário. Então, para todas as pessoas que dizem que não aguentam mais, eu convido a ouvirem essa frase e a questionarem-se: será que não aguento mesmo ou ainda aguento mais um bocadinho? Se eu ainda aguentar mais um bocadinho, está na hora de mudar, porque esse bocadinho pode ser o insuportável, pode ser o intolerável, é mesmo aquele limite quando a gente ultrapassa, às vezes já vamos com consequências irreversíveis, físicas, mentais e emocionais, e nós sabemos que a parte emocional tem muitas manifestações e repercussões físicas. O livro Lado do Avesso, eu há bocado acabei por não dizer do que é que se tratava o livro. O livro Lado do Avesso, ele acaba por ser um romance, que é um romance autobiográfico, porque é a minha história. Ele está com pseudónimos, portanto, em momento algum aparece lá uma Tânia, aparece o meu pseudónimo, está contado na terceira pessoa e aparece os personagens reais também também têm pseudónimos, e o livro está escrito com muitas analogias e personificações. Ou seja, é uma viagem em que a pessoa realmente está a ouvir uma história, mas ela consegue fazer vários paralelismos com a vida dela. E Ok, então, para quem acha que não aguenta mais, o livro Lado do Avesso vai mostrar exatamente isso, que tu tens as duas opções. Ou aguentas mais um bocadinho e chegas ao teu limite e depois pode já ser tarde demais, ou então se achas que já não aguentas mais, está na hora de dares um murro na mesa. E esse murro na mesa, nem que seja colocar as mãos ao céu e dizer, deem-me um sinal, ou que apareça alguém ou algo na minha vida que me diga, qual é que é a direção. Essa é muito a minha função também. Aliás, vamos ter um evento presencial agora no dia 1 de dezembro, de dia inteiro, onde nós vamos fazer em grupo muitos exercícios e dinâmicas de reprogramação emocional, que eu considero este tipo de eventos mesmo como o primeiro passo. Eu não sei o que é de fazer à minha vida, eu preciso de um abanão, eu preciso que alguém me diga por onde começar. E então, esse tipo de eventos, este tipo de encontros, onde nós ouvimos outras partilhas, ouvimos outras pessoas que estão no mesmo barco, não há julgamento, eu nunca te posso julgar porque eu também estou aqui, não é? É mesmo esse murro na mesa. Então, quando nós não aguentamos mais a situação em que estamos, nós temos que fazer algo que nunca tínhamos feito até aqui, porque senão vamos continuar nessa linha até chegar ao limite. sim. Ficamos à espera que a vida nos tire o tapete e estatelamos-nos no chão. E aí depois temos mesmo que mudar, não há nada a fazer, não é? Mas se pudermos Exato. evitar, eh, onde é que vai acontecer esse evento? Já sabemos ou ainda não? Sabemos, portanto, vai ser no dia 1 de dezembro, das 10 às 18, vai ser no Noa Surf House, que é um resort aqui em Santa Cruz, no concelho de Torres Vedras, mesmo na praia. Uhum, Portanto, vai ser no interior, numa sala dinâmica, mas depois tem um rooftop, vamos ter coffee break no rooftop. O que é que nós vamos fazer nesse evento? Primeiro, vamos fazer uma pequena abordagem a feridas emocionais, recorrendo a analogias do livro Lá do Avesso, porque este evento é um pontapé de saída para uma nova dinâmica que eu estou a fazer na minha comunidade. Vai acontecer com encontros quinzenais, online, encontros mensais presenciais, onde nós vamos fazer libertação e cura emocional, pegando em episódios do livro Lá do Avesso, porque os feedbacks que eu tenho muitas pessoas do livro, eu revi-me naquela situação, olha, eu fiz aquilo que tu disseste no livro e ajudou-me. E então nós vamos pegar no livro como ferramenta principal para esses encontros. Então, ok. Uhum, nesse evento vou falar melhor, as inscrições vão abrir só a partir daí. Nesse evento devemos falar um pouco de feridas emocionais, pegando no capítulo 5, que é um capítulo muito específico do livro e é um dos capítulos que as pessoas mais falam e mais gostam.
Vai estar como meu convidado especial um personagem do livro, que é um personagem que as pessoas falam muito, aquela pessoa do livro. Portanto, esse personagem vai estar ao vivo e a cores no evento a contar o capítulo 5 através dos seus olhos e da sua percepção e visão, porque realmente foi uma das pessoas que me ajudou nessa fase da minha vida em que o capítulo 5 conta a curar uma das minhas grandes feridas emocionais que vinham da infância. Depois, ainda durante a parte da manhã, vamos fazer dinâmicas em grupo, exercícios sistémicos, exercícios de reprogramação emocional, e depois do almoço nós vamos ter concerto meditativo, um workshop de sound healing com uma moça que se chama Joana Cristela, que é terapeuta de sound healing, trabalha muito chakra da garganta, trabalha muito a voz, voz falada e voz, não é? Sim. Expressão. E então ela vai estar comigo nesse evento, e a parte da tarde vai ser mais ela que vai facilitar. E depois vamos ter, portanto, vamos ter lá livros para quem quiser adquirir, vamos ter espaço para fotografias, para dedicatórias, portanto, vai ser um dia inteiro, neste convívio. Vamos ter sempre também, apesar de termos hora de almoço e hora de lanche, vamos ter durante todo o dia frutos secos, fruta, água, para as pessoas irem comendo. E vai ser então no espaço Noah Surf House, que é mesmo o nome do resort, que nos vai disponibilizar o espaço para nós fazermos. É um espaço que também eles lá, apesar de ser um resort, eles têm lá muitas atividades de yoga, fazem lá muitos workshops de terapias alternativas, têm também a vertente do surf, como é ali na praia. Fazem também workshops de alimentação saudável, alimentação consciente, vegetarianos, veganos, tanto que o nosso coffee break tem a opção vegana para quem quiser, eu não sou, mas há pessoas que são e vai ter lá as opções, que vai ser disponibilizado também pelo espaço. E então eu estou muito expectante, retirando o peso da expectativa da palavra, mas estou muito expectante com esse dia. E temos vagas limitadas e ainda nem sequer começou a ser divulgado ao público, portanto eu ainda só falei dentro da comunidade e numa aula gratuita que eu dei na terça-feira e já temos 25% das vagas preenchidas. Ok, Portanto, então vá. Vamos lá, fica aqui a dica. O livro, uhum. este evento para 1 de dezembro e, e conheçam o trabalho da Tânia Sofia, principalmente enfermeiros, vá lá, mexam-se, tratem de vocês, porque nós também precisamos de vocês. E, Tânia, sou muito grata por ter estado aqui connosco, partilhares a tua experiência, o teu, um pouco do teu percurso. Desejo-te o melhor da vida, que tudo corra bem, que tudo continue a fluir. E nós ficamos aqui com o encontro marcado para o próximo sábado, aqui no Inquietações, onde há sempre alguma coisa que está para acontecer. Também sou muito grata pelo convite e por esta oportunidade de poder partilhar a minha história, que para mim é sempre um gosto. E é uma inspiração também para mim poder inspirar os outros. E obrigada mais uma vez. Gratidão. Até breve. Até breve.